Ora, muito bem-vindos mais uma vez. Fico grata pela presença dos que cá estão. Vou começar por fazer uma pequenina introdução àquilo que aqui se passa, para que possa haver uma pequena ideia da razão pela qual estas peças estão instaladas neste espaço de fé. Com este evento, pretende-se uma renovada apresentação da coleção Corpus in Claustrum, mostrada pela primeira vez em março deste ano, no contexto da Moda Lisboa, desta vez num ambiente que espelha o conceito que a originou e que a corporizou. Este espaço sagrado confere, assim, um aspecto etéreo às peças, incitando cada um dos presentes a envolverem-se intimamente com a ambiência e as esculturas aqui apresentadas. Não é, de forma alguma, a intenção provocar uma disrupção na Igreja enquanto espaço de fé, mas sim a enfatizar e ilustrar a relação entre corpo e receptáculo, sugerindo um misterioso semblante de clausura íntima. Deste modo, os acessórios simulam um ambiente teatral, hiperbolizando o efeito óptico sugerido na sequência de linhas que, bizarramente, interagem, provocando assim sensações e inquietudes que nos levam a encarcerar pensamentos e atitudes. Ora, hoje passaremos à nossa terceira conferência. Não preciso de eu apresentar? Pronto. Muito bem. Quem não conhece, tem a apresentação e uma pequenina nota biográfica do Sr. Professor Arnaldo Pinho na brochura que foi entregue, e se não foi entregue, peço que me digam que eu entrego. Obrigada. Então, muito boa noite a todos. É com muito prazer que estou aqui. Eu não sou especialista em História da Arte e, portanto, não vou desenvolver propriamente um tema de História da Arte. Eu vou desenvolver um tema de Estética. E Estética num domínio um pouco particular, que é este domínio que tem a ver mais com a arte sacra, o problema do encontro do simbólico, o problema que o artista tem em cada época quando se encontra com o problema de ter de fazer uma peça de arte sacra. Bom, agradeço muito o convite ao Olguinha para estar aqui e cumprimento também todos os presentes que são conhecidos, os pais da Olga, os amigos da Arouca, ali o amigo Moraes e a esposa, a Isabel, enfim, e também tive particular prazer em encontrar-me aqui com o pintor Baltasar Torres, que já não via há bastante tempo, talvez há uns 2 anos, e portanto também gostei muito de o ver. Bom, nós vamos começar para não ser assim muito uma coisa muito tão dura, embora eu vá ler o texto, porque normalmente costumo preparar-me, porque preparar-me é respeitar as pessoas. Nós vamos começar por ver algumas esculturas de arte sacra de um autor do Porto, que é o escultor José Rodrigues. Então a Olguinha pode passar. Portanto, isto é desculpa, um bocadinho antes. Isto é uma imagem da Senhora do Ó. Por acaso não está em nenhuma igreja, mas há uma capela da Senhora do Ó aqui na Ribeira, por acaso. É a Senhora quando espera o bebê, não é? É uma imagem de Nossa Senhora grávida, digamos assim, que era uma devoção muito grande, inclusive a partir de São Bernardo, portanto a partir do século XII, mas depois deixou praticamente de se fazer. É uma imagem de arte sacra moderna, portanto, que inclui alguns desafios. Pode pôr-se numa igreja, não se pode, eu deixo esta questão para outra consideração. Por acaso não está em nenhuma igreja esta imagem que eu sei? Pois não, está? Não. Portanto, é uma peça, passa a seguir a outra. Portanto, este é um Cristo, também do mesmo autor, um bocado barroco, embora moderno, que faz parte de cerca de 40 peças que o José Rodrigues fez, para terminar numa única peça que está no seminário de Viana do Castelo, porque foi encomendada pelo Sr. Dom Armindo quando era lá
bispo. Portanto, estas peças depois foram compradas pelo Banco Português do Atlântico, creio eu, e fazem parte de uma coleção particular. Mas são 40 peças que depois até escrevi um textozinho com o Zé Rodrigues chamado Uns Passos de Paixão, porque ele foi fazendo até fazer uma peça final. Pode passar à frente. Portanto, esta é uma peça, é uma Pietà do mesmo autor. Portanto, esta peça por acaso está na sede do Porto, porque foi comprada há pouco tempo, quando eu tinha lá funções, foi comprada para a sede do Porto. É uma Pietà bastante original. É uma Pietà que também não tem funções propriamente litúrgicas, mas é uma Pietà. Depois à frente. Portanto, esta peça faz parte do mesmo grupo de peças de Cristos, que falei há pouco. Mais para a frente, Olga, porque senão, Olguinha. Esta faz parte da mesma série. Portanto, esta é uma Pietà muito original, que está na Sé Catedral de Bragança. É uma peça que eu gosto particularmente. De resto, o Zé Rodrigues chamou-me lá algumas vezes para eu a ver, por várias coisas. A arte não se explica, vê-se. E, portanto, não vou estar a explicar. Mas o que eu gosto mais é precisamente o facto deste manto cobrir completamente o corpo, acho original, o manto cobrir integralmente o corpo de Cristo. Mais para a frente, olha. Portanto, este é um báculo. Um báculo é aquele instrumento que usa o bispo, não é? Que foi feito para o Sr. Dom António Marco, que ele ainda agora usa. Creio que é este, não é? Depois mais. Pois estas são peças de um retábulo. Um retábulo é mais ou menos como se nós estivéssemos aqui a saltar, ou aquele maior, não é? Aquele é que é um retábulo propriamente dito. Depois são peças que se encaixam e que dão uma impressão de conjunto. Portanto, aqui, creio que não sei exatamente o que é que representa aqui esta imagem. São várias peças pequeninas, tiradas normalmente da Bíblia, que se encaixam depois e que dão uma impressão de conjunto, que é exatamente o retábulo. Esta é uma anunciação, a outra não sei o que é, esta é uma anunciação, para a frente ao outro. Portanto, esta é a arte de Cessé, não é? Também está aqui representada na Igreja de São Francisco, para a frente. Esta, também não sei o que é. Desculpem a minha ignorância, se eu soubesse dizia, mas são várias peças tiradas da Bíblia. São peças pequeninas. Podes passar. Esta é um cálice. Portanto, representa o cálice e também o vinho e portanto, o símbolo das uvas, etc. Depois para a frente. E esta é uma... creio que também uma peça, é uma patena ou uma pix, portanto também é uma peça que se usa na liturgia. Portanto, as duas peças em conjunto. Ora bem, depois no fim, agora vou falar um bocadinho, espero não esmaçar muito, e a luz não é assim muito boa, é que às vezes tenho de solutrar o texto. Depois no fim eu apresentarei fiz algumas fotografias de peças de Chagall, de Marc Chagall. Porquê? Porque foi um grande pintor judeu, embora era um judeu crente, Chagall, podia não ser, mas era um judeu crente, e trabalhou muito sobretudo na área do vitral, para a Catedral de Metz, em França. Também trabalhou bastante para uma igreja em Mainz, chamada Igreja de Santo Estevão. Fez vários trabalhos para Jerusalém, nomeadamente para a Knesset, para a Assembleia Nacional
judaica, quando forem a Jerusalém não devem deixar de ver. Também tem várias peças em Tel Aviv, em Nova Iorque, etc. É um judeu que nasceu na Rússia e ele, de facto, e sobretudo ilustrou uma Bíblia. Ilustrou uma Bíblia, ou antes foi feita uma Bíblia ilustrada com a pintura dele. Está muito representado, aliás, no Museu da Bíblia, em Nice. Depois, no fim, veremos um bocadinho das peças de Chagall. A minha tese fundamental, o que eu vou desenvolver, passando por diversas épocas da estética, estão a ouvir bem, não estão? Sim, É a seguinte, é que a única hipótese de termos boa arte sacra e boa arte é termos bons artistas. Portanto, isto é, o artista, no fundo, depois vou falar um bocadinho sobre isso. A ideia que hoje existe na reflexão sobre a estética, nomeadamente a partir de alguns filósofos alemães, sobretudo um senhor chamado Heidegger, mas depois também de Ricoeur, etc., é de que a arte não ilustra uma realidade, não é didática. A arte introduz a verdade, não é? E esta ideia eu vou desenvolvê-la muito, nomeadamente o Heidegger tem um textozinho muito importante chamado A Origem da Obra de Arte. A palavra origem em alemão diz Ursprung, Ursprung é, por exemplo, quando nós temos um rio, o lugar a primeira fonte de onde o rio brota, não é? Springen é brotar, não é? E que é uma palavra, é um prefixo que se usa muito para dizer original, não é? Ursprung. Portanto, e a arte, de certa maneira, quando é verdadeiramente arte, introduz o homem na verdade das coisas. E só o artista sabe como é que se introduz o ser humano na verdade das coisas. Portanto, a arte não é didática, de certa maneira. Quer dizer, não sublinha um dogma, por exemplo. Quando ela sublinhar um dogma, nem o dogma presta, nem a arte. Está compreendida esta ideia? Portanto, não sublinha, a arte não sublinha. A arte pode lidar com símbolos muito velhos, por exemplo, o anel. O anel é um símbolo muito velho. Mas o artista pode fazer muitas formas de anel. E qualquer deles, utilizando materiais muito diversificados, introduz a verdade. Eu não tenho uma visão pessimista da arte moderna, nem da arte sacra moderna. E vi muita. Mas para isso também é preciso, talvez, ter alguma sensibilidade a todo o conjunto da arte. Porque, de facto, se nós tivermos alguma sensibilidade a todo o conjunto da arte, nós percebemos a arte moderna, porque a arte moderna já estava, provavelmente, nas cavernas. Compreende? A arte moderna já está quase em todas as épocas. Não é uma coisa tão moderna como isso. Nem a arte antiga, quando era arte, era tão antiga como isso. O que há é muita coisa que passa por arte sem o ser. Então agora vão ter a paciência de me ouvir durante meia hora. Pode ser? Espero que não se aborreçam muito. Enfim, eu depois vou dando algumas ilustrações. De facto, a luz não é excepcional, mas enfim. De maneira algo genérica, e em todo o caso sempre introdutória, nós podemos dizer que as relações entre a estética e o sagrado estão extremadas em dois campos que poderíamos caracterizar assim. Não tem eco, pois não? Não. De um lado, uma estética que no mundo de individualismo generalizado e, segundo muitos, de niilismo, apenas se interessa e busca, segundo as palavras de Mallarmé, um mundo de ficção pura, alérgico a qualquer traço ontológico e, mais ainda, teológico.
Do outro lado, apresentam-se os chamados séculos da fé, onde pretensamente a arte era uma simples decoração didática do sagrado. Perante modos de pensar tão primários e, em todo caso, muito genéricos, boa parte dos nossos contemporâneos sucumbem à tentação de pensar que o salto para a modernidade estaria na passagem obrigatória do segundo polo ao primeiro, ou seja, dos séculos de construção meramente didática ao individualismo puro. A minha reflexão coloca-se precisamente aqui, em saber se a relação entre modernidade e estética, no que diz respeito ao nosso tema, comporta como única alternativa a que vai do esplendor da forma a qualquer representação do sagrado sem cânones. Todos nós conhecemos os grandes pórticos das catedrais medievais. Basta lembrar o Pórtico da Glória, aqui tão perto em Santiago de Compostela, que ainda hoje nos impressiona, ou a pintura românica de vários templos da Catalunha. No espírito da tradição platónica, a arte medieval conjuga a ideia de Deus como luz, particularmente cara a São Bernardo, e ao movimento de Cister. Com a centralidade do Logo revelado em Cristo, Senhor de Majestade, que nas figuras do Pantocrátor, quer nas figuras do Pantocrátor, quer nos Cristos de Majestade, muito divulgados também na Catalunha medieval. Portanto, em geral, os pórticos apresentavam um Cristo que era o centro de toda a história, e depois também estas figuras dos Cristos de Majestade nós encontramos sobretudo também na Catalunha, que é um lugar excepcional da expressão da arte medieval, mas também encontramos um que se aproxima bastante aqui no Porto, que é o Cristo do Senhor de Matosinhos, e ainda é um bocadinho parecido com estes Cristos e, de facto, de certa maneira, descendente destes Cristos de Majestade. É a partir deste foco, como escreve Cassirer, que todo o dever temporal, todo o fenómeno temporal e toda a ação humana recebem a sua luz. Todas as coisas se integram num universo de sentido. E este aspecto da luz é muito tratado nos textos de São Bernardo, que viveu, como sabemos, no século XII, porque para São Bernardo o essencial da arquitetura da construção era precisamente a luz. Se forem à Alcobaça, por exemplo, e se olharem com olhos de ver, reparam imediatamente que, em toda a arte gótica, a luz é extremamente importante, mas em Alcobaça foi feita ainda no tempo de São Bernardo, e obedecendo rigorosamente aos cânones que ele quis para a arte, a maneira de tratar a luz é excepcional, porque para São Bernardo a luz era Deus, e, portanto, há toda uma forma de tratar a luz que ele achava que devia acabar praticamente com a luz, era fundamentalmente o imaterial. São Tomás, depois na Idade Média, São Tomás fez uma distinção muito grande, falando do concreto, da teologia concreta e da teologia abstrata. A teologia concreta era para os pobres, digamos assim, para o povo de Deus, e exprimia-se essencialmente nos símbolos. A teologia abstrata era essencialmente para os monges e era racionalista. Esta dicotomia entre o racional e o simbólico vai ser um problema permanente, a tal ponto que, em muitos aspectos, nós temos movimentos contrários à representação das imagens. Já há um movimento contrário à representação das imagens no século IX, no Oriente, e depois, com o protestantismo, também há um movimento contrário à representação das imagens. Ou seja, Deus e o sagrado não se podem representar. Os tempos do Barroco, nós estamos numa igreja barroca, portanto, sobretudo em saltar embora, e este é bastante importante para nós fazermos uma pequena análise, estão bem representados na cultura portuguesa, nomeadamente no Porto. São considerados tempos da libertação da alegoria, como a narrativa, um pouco à maneira da prosa do padre António Vieira,
que se perde, onde se perde o lugar de onde fala. Se lermos um texto do Padre António Vieira, de facto, perde-se o lugar de onde ele fala, porque ele vai para aqui, volta para trás, volta para a frente, volta para trás, volta para a frente, e a gente quase perde o lugar de onde fala. Mas se olharmos para este altar, ele, de certa maneira, também não tem centro. Podem dizer, o sacrário. Bom, mas esse altar, apesar de tudo, é um altar móvel. Mas se virmos, por exemplo, algumas coisas do barroco alemão, por exemplo, em Beira, em Estebeira, a alegoria como que toda a igreja é pintada, toda a igreja é alegórica. Porque a alegoria, de certa maneira, como eu disse, o tema central não tem centro, perde-se o lugar de onde se fala. Esta libertação da alegoria em relação ao símbolo, o símbolo é concentrado. É muito difícil fazer um símbolo. Muito difícil. O anel é um símbolo. Não é? O anel dá aquilo que eu quero dizer, numa coisa muito pequenina. Esta libertação da alegoria em relação ao símbolo, que alguns atribuem, com que estou de acordo, ao espírito da Contra-Reforma Católica, traduz-se pelo abandono da luz e da sobriedade tão cara à Idade Média, sobretudo a São Bernardo, e a aparição desde a primeira Renascença de um horizonte cultural outro, que começa a agitar-se e cujo centro é seguramente menos a linha dinâmica do absoluto e mais a do ceticismo, que a melancolia da música de Vivaldi também traduz. Todos nós conhecemos Vivaldi, pelo menos as 4 estações, não é? E, de facto, é a melancolia. Não há um centro, mas há ali uma espécie de melancolia. Dürer, portanto, o grande Alberto Dürer, no seu grande livro sobre o Apocalipse, feito em 1498, dá-nos uma importante leitura destes tempos, que deveria ver o fim da unidade da cristandade, ceticismo e medo, como mostrou de Liomeau na sua obra capital, O Medo na Idade Média, La Peur au Moyen Âge. O medo é um dos temas fundamentais do fim da Idade Média, como de resto várias outras, e o tema do Apocalipse, não só porque o Apocalipse permitia, de facto, uma representação fácil, porque é muito imagético, mas também porque o medo, como estudou este historiador, era alguma coisa que agitava completamente os espíritos. E então podemos ver, por exemplo, a cúpula da Catedral de Florença, sobretudo. Quem for lá acima à Catedral de Florença, um dia que vão a Florença subirem, é completamente arrasante. Quem vir de baixo não é tanto, mas quem for acima fica completamente arrasado por aquela pintura. É uma experiência fantástica, porque de facto é um lugar, também a Capela Sistina, naturalmente, mas a Capela Sistina não é, a meu ver, tão concentrada. Em relação à Idade Média, e sobretudo ao ideal de Cister, de proporção e equilíbrio, a beleza era a aparição mesma da verdade, essa luz e claridade que abre os olhos do espírito ao sentido final ou místico. A alegoria barroca vai deixar este imaginário, ou ao menos prolongá-lo até ao infinito, e será, segundo uma definição exata, fantástica. É o fantástico. Fora de uma estética da totalidade orgânica e da beleza tranquila, a alegoria, segundo a expressão de Walter Benjamin, está em casa na sua queda. Está muito bem dito isto. Ao olharmos uma peça barroca, um altar como este, de certa maneira, há uma espécie de contradição. No barroco, a beleza está em casa, mas ao mesmo tempo está em casa na sua queda. E por isso representa-se continuamente por uma estética de elementos quebrados. Daí resulta uma estética de fragmento, mas juntamente a isso, para compreendermos bem, a sobrecarga ou excesso metafórico suscita um elan vertiginoso para o sublime,
de tal forma que se pode falar do barroco, como hoje se fala, como um momento único do espírito humano, talvez entre a agonia e o êxtase. Não cabe nos limites desta simples comunicação caracterizar a época cultural dita moderna. Mas o que em literatura se chama modernismo, referido sobretudo na literatura a Baudelaire e a Apollinaire, que depois em Portugal a Mário Sá Carneiro, também a Fernando Pessoa, para falar de referências conhecidas, será ainda assim uma espécie de permanência da alegoria ou um tempo de ruptura para afirmar novas formas de criação e de presença da beleza. Na resposta a esta pergunta está, de certo, a questão de saber se sim ou não é possível uma nova forma de presença. De grosso modo, pode dizer-se que a renovação da arte sacra não se dá no século XIX, particularmente pobre, a não ser em alguns exemplares de, por exemplo, Tiepolo, etc., mas são, de facto, extremamente pobres. O poder de gerador de sentido, a que chamaríamos na esteira de Riquet função metafórica, não é de natureza substitutiva, mas predicativa. O que quer dizer, entre outras coisas, que a função simbólica não se exerce para corrigir ou encher falhas de sentido, mas para denominar coisas, e esta denominação está longe de ser um puro jogo combinatório. Para a maior parte das pessoas, a arte é um parente pobre da razão. Diz-se pela arte aquilo que não se pode dizer pela razão. Portanto, o que é inteligente, a gente dilo pela razão. O que não é inteligente, o que a gente não sabe bem o que é, diz-se pela arte. A arte é assim uma espécie de confusão. Não sabem o que é e tal. Diz-se... Então, usam-se os símbolos. Os símbolos, então, o que são? São assim uma espécie de parentes pobres da razão. Ora, foi justamente isso que a modernidade pôs de parte. Baudelaire, por exemplo, eu fui obrigado a lê-lo com muita intensidade, é uma pessoa que dá, nos seus poemas, uma enorme importância ao que é feio. La Charogne, por exemplo. Tudo o que é feio aparece nos seus poemas. É feio? Não sei. Mas ele tematizou o feio, contrariamente ao romantismo. Os impressionistas franceses tiveram imensa dificuldade em impor-se. Porquê? De facto, os modelos que vinham do passado praticamente esgotaram-se no século XVIII. Porque ali começa verdadeiramente o modernismo literário é diferente, talvez do modernismo artístico, mas ali começa precisamente aquilo que este autor francês estudou muito a sério, num livro chamado A Metáfora Viva, que é precisamente a arte tem uma função predicativa. Quer dizer, ela instaura a verdade antes mesmo que a razão. E ele pega numa ideia, que Kant já tinha falado nisso, dizendo le symbole donne à penser. Então não estão cansados, para não, um bocadinho. Não. O símbolo não é o símbolo dá que pensar. Se fosse assim uma tradução fácil, seria essa, não. O símbolo dá a pensar. O símbolo é a primeira matéria sobre a qual eu penso. Ou seja, não é o símbolo dá que pensar. Eu posso dar um pontapé numa pedra e começa-me a doer e isso dá-me que pensar. Bom, isso não é o símbolo dá que pensar, é o símbolo dá a pensar. Fornece a primeira matéria do pensamento. A arte fornece
a primeira matéria ao pensamento. Ou seja, é predicativa. Diz o que é. Diz o que é. Não é um jogo combinatório. Por exemplo, podia aparecer mesmo no barroco, uma espécie de jogo combinatório. Ou na música. Na fuga, por exemplo. Antes sendo uma abertura para lá das coisas que habitamos, a saber, segundo Riquet, o mundo que nos precede e nos serve de suporte, ao mesmo tempo que recebe a marca das nossas obras relacionadas com a ação ou com a vida do espírito, consoante os autores Riquet ou Hegel. Esta função metafórica abre àquilo que Riquet chamou a existência viva. Não a existência abstrata, mas a existência viva. Convém citar aqui Marc Chagall quando escreveu: amar a arte é a própria vida. E, por outro lado, a importância da ligação entre a subjetividade e a construção artística. Chagall, por exemplo, dizia nas poucas entrevistas que deu, e fez bem em dar poucas entrevistas, que a arte é toda a minha arte é apenas a minha biografia. Ou seja, o meu encontro com a realidade, ou seja, a minha memória das coisas. Para mim, dizia Chagall, que era um homem que representava muito bem a Bíblia, como veremos, a realização da arte e na vida provém desta fonte bíblica. Sem este espírito, a mecânica da lógica e da construtividade da arte, tal como na vida, nunca poderia dar frutos. A ligação da vida à subjetividade e sua tradução tem merecido o nome de estilo, palavra que se encontra para designar uma época ou autores, a um estilo medieval, a um estilo de Rembrandt, por exemplo, mas também correntes estéticas. Por isso, como disse, há um estilo barroco e há também um estilo clássico e também se fala num estilo deste ou daquele autor. Só a arte envia um estilo, não propriamente a matemática, nem a física. Embora, por exemplo, os gregos pensassem que a medicina também enviava um estilo, também era uma arte. Referindo-se a esta especificidade do trabalho artístico, Heidegger desenvolveu importantes reflexões sobre o caráter de verdade que a arte exprime. Ou dito de outra maneira, sobre a pretensão à verdade de toda a obra de arte. Referindo-se ao par de sapatos que Van Gogh pintou, Van Gogh tem uma pintura, é mais um par de botas, não é que um par de sapatos, mas de qualquer maneira, num conhecido quadro, destaca a solidez das botas, o que nos conduz a pensar que a obra de arte, no caso a pintura, não é o resultado de simples combinações cromáticas, ou seja, um divertimento. Leva consigo manifestar a origem e a essência da verdade. Aliás, na linha de Platão, que dizia que nós só nos encontrávamos com o ser das coisas na verdade, na beleza e no bem. E, portanto, isto é um pouco velho, mas de qualquer maneira. Na obra de arte, a matéria leva à transfiguração. O espírito vem à linguagem. Como escreveu Proust, a verdade começa quando o escritor toma dois objetos diferentes e os junta em anéis necessários de um belo estilo. Ele será capaz de fazer aparecer a sua essência reunindo-os um ao outro para subtrair as contingências do tempo numa metáfora. É isso que faz sempre o artista. É juntar duas coisas, para nós inimagináveis muitas vezes, e subtraí-las à contingência do tempo. Isto é, fazer uma abstração.
Procedendo assim, a obra de arte, como a religião, liga ou religa, estrutura e transforma por via de um estilo ou maneira de fazer. Cria uma relação suspeitada. Referindo-se numa visita à Igreja ao Marco, que eu acompanhei, com um eixo que cria uma forma cada vez mais envolvente, de baixo para cima. Portanto, a Igreja do Marco tem do lado esquerdo uma espécie de curva de barriga, não é? Na base, e a barriga é muito complicada do ponto de vista arquitetónico, porque em baixo, ela faz uma curva em baixo, mas a curva vai ficando cada vez maior. Em cima é muito maior, leva um poliedro, é assim, uma figura geométrica muito complicada. E é a única linha que perturba linhas absolutamente geométricas na igreja. E eu estava lá uma vez com o escultor José Rodrigues, eu acompanhei um pouco a construção da igreja, com o Cisa Vieira, e estava lá com o José Rodrigues, e ele vai assim: ei caramba, isto não lembra ao diabo? E eu vou assim: pois não. Mas lembrou o escultor, lembrou o arquiteto. Ele associou, efetivamente, a excessiva geometria de um espaço a uma linha que perturbou todo o espaço. E ao associar, eu uma vez estava com ele e disse assim: pois é, ó Cisa Vieira, isto aqui é a misericórdia de Deus no espaço. E ele disse: eu não sei o que é, o senhor é que sabe. E depois, outra vez, estávamos a ver as escadas de acesso à igreja, umas escadas muito compridas. Ele nunca quis que levassem corrimão. E eu estava assim, é uma pessoa que gosta muito de aprender. Nunca vi uma pessoa que gostasse tanto de aprender. Talvez por saber muito. E então eu disse-lhe assim: arquiteto, qualquer pessoa aqui pode cair. Diz ele assim: não cai, porque sabe, isto é muito comprido, as escadas são muito compridas. As escadas são de facto muito compridas, talvez como daqui a lá. E eu perguntei-lhe então: mas porquê é que as escadas são tão compridas? Ele assim: com o sagrado não se brinca. Ou seja, ao fazer uma escada muito comprida, dando acesso à igreja, ele estava a fazer num símbolo uma ideia? Não. Estava a instaurar o sagrado. Da mesma forma, a porta da igreja. Quando eu fiz algumas visitas à Igreja do Marco, falava sempre na porta. Aquela porta, é muito difícil encontrar uma porta tão fantástica. A porta tem na Bíblia toda uma descrição. A porta do céu, a porta da vida, a porta do mundo, a porta do fim do mundo. E aquela porta enorme não serve para passar as pessoas só. Porque toda a arte é um excesso. E só o excesso baralha as pessoas. O excesso não é racional. Não, o racional é sempre pequenino. O racional é sempre uma coisa muito pequenina. O racional é sempre uma troca em miúdos. A obra de arte não. Mas lembrou ao autor que, ao criar, no caso da Igreja do Marco, numa convergência de linhas paralelas, uma desordem inesperada, que pode ser lida como uma metáfora da presença de Deus com o homem. Ora, é esta aparição do irracional que é inquietante na obra de arte. Reenvia a experiência de ver e de sentir. Por esta experiência de ver e de sentir novas metáforas, ou criando novas metáforas, o artista cria o novo.
inscrevendo o estranho na aparência do familiar. Toda a obra de arte é estranha e, todavia, é familiar. Quando é verdadeiramente obra de arte, todos nós nos perguntamos: onde é que eu já vi isto? Ou então, se eu fosse capaz, eu faria isto. Há um poema de Sofia de Melo Breiner, muito bonito, chamado Soror Mariana. É um poema que só tem 2 versos. O poema evoca enfim, a história de Soror Mariana, verdadeira ou falsa, não interessa. O poema não tem que se interessar pela história. E em que a Soror Mariana, depois de ter ligações com o oficial francês, o oficial vai para a França, de facto parece que há alguma correspondência, e nunca mais lhe liga. E ela certamente ficou desesperada toda a vida. E o poema só diz isto. Portanto, estamos no Alentejo, em Elvas, ao que parece. O poema só diz isto: cortaram os trigos, agora a minha solidão vê-se melhor. Não diz mais nada. Ora, ao dizer isto, de certa maneira, o poema só tem um traço, mas introduz o estranho na aparência do familiar. Eu, ao ver isto, vejo o Alentejo, vejo os trigos, vejo a solidão, etc. Ora, o artista, crente ou agnóstico, participa hoje do clima geral de pluralismo e descolorização da sociedade. Não vivemos, mesmo já nos tempos do Barroco, parece ser o canto do cisne da arte sacra ou religiosa. O século XVIII iluminista, que se foi tornando cada vez mais pobre, relega a arte sacra para um gueto e raros são os artistas de primeira grandeza que se permitem pequenas incursões na arte sacra, como Tiepolo ou Goya. No século XX, deram-se encontros interessantes na pintura Matisse, Rouault, Chagall, na arquitetura Le Corbusier, na música Messiaen, entre outros. Curiosamente, à volta da revista La Sacrée, fundada em 1945, a palavra de ordem era esta: Parier pour le génie, ou seja, apostai no gênio. Isto é, quando um autor, quando alguém quer fazer uma peça de arte sacra, deve chamar um artista. Evidentemente que também não é seguro que Miguel Ângelo não devia ser um crente muito correto. Basta lembrar as discussões terríveis que ele teve com o Papa Júlio II, com o Papa Leão X, e Leonardo da Vinci, que era um homossexual e, no tempo, era, portanto, um homem muito marginal. Todavia, trabalhou muito para as igrejas. Isto quer dizer que o que é mais importante é ter a capacidade de transfigurar, ou seja, de fazer metáforas. Segundo analistas do fenómeno estético, nunca existiu em nenhuma época arte autêntica e viva, senão quando houve desafios em ordem ao futuro, inclusive relativamente aos materiais e técnicas empregados. Aqui reside, de facto, o gênio de Eiffel, por exemplo, para a arquitetura do ferro, que nós temos aqui muito bem representada no Porto. Aliás, no Porto está tudo bem representado. Ou de Le Corbusier para o betão. O betão nunca era usado, muito menos numa igreja. Todavia, Le Corbusier usou em La Tourette, por exemplo. Será, portanto, de opor ao funcionalismo medíocre e ao revivalismo a busca de uma palavra ainda não dita e, todavia, capaz de ser dita. Neste sentido, o desafio da grande arte não é hoje diferente do de outros séculos. Para os artistas do Renascimento, como para os de hoje, o processo é sempre o mesmo, de encontrar a conciliação entre a abstração e o conteúdo. A nave de uma igreja, por exemplo, é sempre uma abstração, em função da qual será uma cruz latina ou grega, mais alta, como em Cister, ou baixa, como nas igrejas românicas do Norte,
aqui do norte do país, mas um anel reveste imensas formas, desde os gregos, e, ao mesmo tempo, pode ser feito de imensos materiais. Evidentemente, no processo de abstração, o autor é filho do seu tempo, porque a arte contemporânea é isso mesmo, contemporânea, sendo desde o começo do século XX não figurativa ou pouco figurativa, assim exprimindo as características maiores de uma sociedade dominada não raro pela angústia, pelo individualismo e pelo questionamento permanente. Nas filhas do seu tempo, essa arte, como seus representantes mais capazes, podem fazer bons encontros com a universalidade do espírito humano, como outrora a luz medieval ou a alegoria barroca. Nesta busca de abstração se manifesta a renovação e a própria história do sentimento religioso, o lirismo ou a esperança, quiçá novos convites a formas de espiritualidade de que a arte é ainda o maior rastro da história e também o maior testemunho dessa mesma história. O facto da arte hoje ser mais abstrata significa o obscurecimento do conteúdo pela forma, o que é particularmente visível no vitral. Por isso, há talvez na arte moderna o esforço de transmitir uma mensagem que não está diretamente explícita, mas a transcendência exprime-se sempre de modo indireto, para usar os termos de Duran. A transcendência nunca se exprime de modo direto. E quando se exprime de modo direto, não é transcendência. Ao tentar, com seus meios, este confronto e este desafio da busca do nome de Deus, apesar de já conhecido e representado, a verdadeira arte sacra moderna vem confirmar os limites do discurso racional para dizer Deus e o sagrado, e, por outro lado, a excelência dos símbolos. Por isso, na decoração mais barroca ou mais despojada da arte moderna, há que buscar um contacto com o mundo espiritual que sempre significou, ao menos nos místicos e nos poetas, uma experiência viva e não propriamente uma doutrinação de tipo dogmático. Convém ainda referir que a grande arte sacra moderna, rara mas sublime, e nomeadamente a arquitetura, refaz o meio da expressão em sua integração com outras artes e, por isso não raro, a vemos desfeiteada com acrescentos e rasuras, colagens que acabam com sínteses integradoras. Paradoxalmente, são as imagens antigas que melhor parecem casar com a arquitetura renovada. Podia dar alguns exemplos, mas o tempo já está a acabar. E eu também estou a acabar. A possibilidade de bons encontros da arte sacra moderna depende de alguns elementos pedagógicos a ter em conta, dado que provavelmente o mais significativo obstáculo à afirmação de uma corrente religiosa no panorama tão diversificado da arte contemporânea provenha da ignorância dos cidadãos e não raro dos crentes das tendências da arte atual, que é uma ignorância crassa, a meu ver. Para além da objeção corrente, é uma objeção, e às vezes inclusive é cínica, para além da objeção corrente a tudo o que não é figurativo, talvez tenhamos de confessar que nos encontramos hoje perante uma situação paradoxal. Enquanto na Idade Média os crentes percebiam as figuras desenhadas nos pórticos ou capitéis sendo analfabetos, a hiperespecialização criou talvez nos nossos contemporâneos áreas mais especializadas regionalmente, mas não menos opacas, a que se deve uma geral incapacidade, quer de construir, quer de exigir, quer de apreciar os bons encontros entre arte moderna e transcendência, ou da própria arte moderna em si. Daí a ruptura entre a cultura e a transcendência, e ato que alguns autores traduzem na expressão da ruptura entre figura e mistério. Para terminar, exemplificarei este ato com duas obras, agora só com uma, porque da outra já falei, com uma obra de arte. A obra Moisés e Arão de Schoenberg, que é uma ópera, a obra de Moisés e Arão de Schoenberg.
Schoenberg termina o segundo ato desta ópera com as palavras saídas da boca de Moisés. Ó palavra, palavra que me faltava. E não quis escrever o terceiro ato. Portanto, esse terceiro ato estava previsto. Toda a grande obra de arte é isto mesmo. Ó palavra, palavra que me faltava. E toda a grande obra de arte termina sempre aqui. Quando for muito acabadinha, normalmente não... O próprio Schoenberg, que de facto era um músico muito moderno, difícil de escuta, de certa maneira, chegou a um ponto em que não fez mais, senão disse, as palavras agora serão todas inúteis. Ó palavra, palavra que me faltava. E depois há uma outra, no conto A Viagem, por exemplo, Sofia de Melo Brainer. É um conto muito bonito, vai indo o autor, até que chega ao momento que diz, agora estou num emaranhado tal que vou começar a chamar. E do outro lado respondeu alguém. Este chamar é a incapacidade que o homem tem de exprimir, ou de dizer, de facto, o transcendente. Ou de dizer, de facto, pode não ser o transcendente sagrado. De dizer, é aquilo que sente o artista quando tenta e não consegue. E essa experiência é a experiência do limite, a experiência do sagrado e a experiência do mistério. Não é? E essa experiência é uma experiência dura, penso eu, muitos autores dizem. É uma experiência dura. Mas é ela que permite os bons encontros. Porque, de facto, a experiência bíblica do Antigo Testamento também é constante. Ninguém pode ver a Deus sem morrer. Portanto, é um pouco esta experiência que sente o autor, quer dizer, quando a arte é demasiado didática, não diz nada. Porque não obriga a pessoa a pensar. Ora, a arte é uma provocação ao pensamento. E não é só uma provocação ao pensamento. Agora vamos por aí adiante. É uma provocação. O Heidegger tem um ensaio muito bonito chamado Construir, Habitar, Pensar. Bauen, Wohnen, Denken. E ele nesse ensaio, é um ensaio pequeno, e ele nesse ensaio diz assim, o homem só habita verdadeiramente quando é capaz de se recentrar sobre si mesmo, e ele só se recentra sobre si mesmo quando é verdadeiramente provocado, e ele é provocado em grande parte por aqueles que são capazes de construir coisas diferentes que nos obrigam, de facto, a nos concentrar sobre nós mesmos. Porque era aquilo que eu falava há bocado, a relação permanente entre a arte e a vida. Vamos agora acabar. Isto é uma tertúlia, uma charla, podíamos prolongar muito, mas não temos muito tempo. Depois, no final, eu só queria agradecer ao Olga o convite que me fez para estar aqui, foi um prazer. Ao Olguinho, não ao Olga. E vamos passar algumas imagens de Chagall, só para vermos como é que um autor moderno fez arte, e arte sacra. Podíamos passar outro tipo. Há uma ou outra que não é arte sacra.